Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Hoje, a Fernanda, minha mulher, e o Pedro, meu filho mais velho, foram para o supermercado. Eles acabaram de voltar com as compras e eles acabaram de... Nossa, mas essa língua é muito machista. Falando de uma mulher e de uma criança desse jeito, esquerdo macho desconstruído. Será que o português é uma língua machista? Para discutir se o português ou qualquer língua é machista ou não, a gente precisa pensar em alguns conceitos. E para isso, vamos ao passado. A morfologia nominal do português veio do latim, e os romanos falavam uma língua bem mais complicada que o português. E eu consigo te demonstrar isso partindo de um exemplo cotidiano de Roma. Dux quem respect. Em português, o general vê o cidadão. Numa língua de casos, as palavras assumem formas diferentes a depender das suas funções sintáticas no interior da oração. Uma mesma palavra, como a palavra dux, a depender da sua função sintática expressa pelo nominativo ou pelo acusativo. Veja que o que vai interessar para a gente nesse exemplo vai ser o nominativo, que é o caso do sujeito, e o acusativo, que é o caso do objeto de um verbo. A palavra dux poderia assumir formas diferentes, tanto no singular quanto no plural. Dux significa general, se for sujeito de um verbo, você vai ter essa forma dux. Em dux quem respect, você tem algo do tipo general vê o cidadão. Mas você deve estar se perguntando, o que é que essa história de general, cidadão, caso, declinação tem a ver com o machismo da língua? Calma, continua assistindo que eu vou te explicar qual é a relação entre morfologia, entre gênero gramatical, a gramática da língua e as relações sociais. Não desiste não, continua aí. Como o latim possibilitava você colocar uma marca no final de cada palavra, dizendo qual era a função sintática dela na oração, independentemente da ordem dos elementos que você colocasse, né? Dux quem respect, ou dux respect quem, ou respect dux quem, e assim por diante, você teria sempre sentenças sinônimas, ou seja, sentenças que significassem sempre a mesma coisa, independentemente da ordem em que aparecessem essas palavras. Agora, isso não é verdade em português. Veja que em português, o general vê o cidadão significa uma coisa. E caso a gente quisesse ilustrar uma outra situação, teríamos que fazer isso aqui, ó. O cidadão vê o general. Em latim, como a troca de ordem não troca os sentidos da oração, o que a gente faria seria alterar a terminação da palavra. Então, quis ducem respect seria uma tradução para o cidadão vê o general, ao passo que quem dux respect, o general vê o cidadão. Isso mostra como a morfologia do latim era consideravelmente mais rica que a do português. Além de o latim ter praticamente uma forma para cada função sintática, isto é, vários casos, essa língua também tinha 3 gêneros. O que aconteceu da passagem do latim ao português e as demais línguas românicas foi o desaparecimento do gênero neutro. E esse é o ponto fundamental. O neutro, além de ser o gênero de muitos nomes, tinha suas funções gramaticais. Com o seu desaparecimento,
o sistema do português e das demais línguas se rearranjou. E o masculino, por causa da sua proximidade morfológica, por causa da sua semelhança com o neutro, assumiu o papel dele. Por exemplo, quando Fernando Pessoa escreveu que navegar é preciso, navegar é um verbo. E verbos não são nomes, por isso não tem o traço que chamamos de gênero. No entanto, ao nominalizar navegar, dizemos que navegar é preciso. Essa forma que parece masculina é, portanto, nem masculina nem feminina. É neutra. Suponhamos que a gente queira descrever um grupo composto por alunos e alunas. Podemos pensar da seguinte maneira: alunos é um substantivo não feminino. Alunas é um substantivo não masculino. O conjunto resultante da soma deles seria não feminino e não masculino, portanto, neutro. Neuter significava nenhum nem outro em latim. Dessa forma, do ponto de vista sistêmico, mobiliza-se gramaticalmente o neutro para que você designe esse coletivo. Professor, mas o português é machista ou não é? Calma, que eu vou te responder isso. Mas antes, a gente precisa pensar no que é gênero. Contrariando o senso comum, o gênero gramatical pouco tem a ver com o sexo dos indivíduos. Veja que algumas línguas chegam a ter até 20 gêneros, outras não têm gênero nenhum. É preciso esclarecer que o gênero gramatical de um nome é arbitrário. E se ele coincide com o sexo biológico do ser designado por ele, é somente isso, uma coincidência. Somos tentados a acreditar na correspondência entre gênero gramatical e sexo biológico quando falamos de animais, especialmente de mamíferos. Mas se falamos de insetos ou crustáceos, por exemplo, borboletas e camarões já abalam algumas certezas. Traduzir palavras de uma língua para outra pode ampliar nossa discussão, já que em espanhol o substantivo leite é feminino, se diz la leche, e viagem é masculino, el viaje. De qualquer forma, talvez seja muito complicado para você explicar para um estrangeiro por que é que viagem é um nome feminino, ou o que há de feminino em dizer que eu fiz uma ótima viagem. O português, nem língua nenhuma, é machista, porque afinal as línguas são abstrações. O que existem mesmo empiricamente são pessoas de carne, osso, cabelo e unha. E essas pessoas, sim, podem ser legais ou podem ser idiotas, podem ser machistas, podem ser racistas, podem ser liberais, progressistas, conservadores. Você pode gostar das pessoas ou não. O que é importante é que a gente pare com fogo amigo e discuta o que é realmente importante. Que a gente saia das picuinhas de eu não gosto dessa forma, ou eu acho que essa forma não é inclusiva o suficiente e eu não quero ouvir o que você tem a dizer por causa disso. Afinal, se a gente se apega muito à forma, acaba deixando muito conteúdo legal e importante passar batido. E aí, gostou do vídeo? Que legal! Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e compartilhe nas redes sociais, para que o YouTube saiba que o Questão de Linguagem é realmente importante para as pessoas. Valeu por me assistir até aqui, um abração e até a próxima!